Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais um aulão da semana e eu vou esperar alguns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Lembrando que a gente faz essas aulas todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, horário de Brasília, pessoal, beleza? Então vamos nessa. Hoje a gente vai ter mais uma aula, só ir passando para vocês aí como normalmente funciona, né? Então já deixa aí o seu papel e caneta do lado, que é sempre bem legal, bem interessante você tomar nota, né, a respeito dos assuntos que a gente trata por aqui. As nossas aulas duram em torno de 40 minutos a 1 hora e essas aulas aqui ficarão gravadas no YouTube, tá? Então vocês podem assistir aí em qualquer outro momento. Lembrando que nós temos os nossos cursos, quem tiver interesse aí, só buscar saber um pouco mais, aí na descrição do vídeo vai ter algumas informações. Já que você está por aqui, já deixa aí o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é relevante e leve aí cada vez para um número maior de pessoas, beleza? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. A nossa apresentação, sempre interessante. Eu sempre preparo uma apresentação para poder mostrar para vocês, né, com alguns conceitos aí do assunto que vai ser tratado, tá? Deixa eu só colocar aqui a minha tela. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre geometria horizontal e vertical aplicada a loteamentos, condomínios e sistemas viários urbanos. Por que eu faço essa divisão, tá, pessoal? Porque, principalmente na geometria, quando a gente fala de estradas, rodovias, quando a gente fala de outros tipos de infraestrutura, rodovia, ferrovias, a parte de geometria, ela é um pouco diferente, né? A gente precisa levar em consideração as características do empreendimento que a gente está projetando. Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente aí sobre viários urbanos, ok? Bom, então é isso, pessoal. A gente vai começar a nossa aula. Estava esperando o pessoal confirmar aqui algumas mensagens. A gente já recebeu, então a gente vai iniciar a nossa aula, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Bom, como eu disse, né, pessoal, hoje a gente vai falar sobre geometria. A gente tem outras aulas aí no nosso canal, em que a gente falou sobre o mercado de infraestrutura, falamos sobre topografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geometria. Vou trazer alguns conceitos para vocês, o que é geometria, né? Como que a gente aplica isso no nosso universo de infraestrutura urbana. Então vamos lá. Pessoal, esse primeiro slide eu gosto de deixar, até mesmo porque os vídeos no YouTube a gente nunca sabe a sequência que você está assistindo, tá? Aí eu falo um pouquinho sobre a minha formação e o meu histórico profissional. Eu sou engenheiro civil, ok? De São Paulo, tenho um colégio técnico também de edificações. Atualmente estou fazendo um mestrado. Então, se você puder, tem o nosso primeiro vídeo da nossa primeira aula, onde eu falo bastante sobre a minha carreira, sobre as coisas que eu já fiz. E é bem legal você saber, né? Afinal de contas, eu estou aqui conversando com você, você precisa saber com quem você está falando. Ali embaixo a gente tem também as empresas que eu tive, que eu atuei, lembrando dos nossos 3 cursos, né, pessoal? O ProgeBase, que é um curso de formação de projetistas, bem iniciante para quem está começando nesse mundo de infraestrutura. Nós temos o ProgeDrain e o ProgeTerra, que aí já são cursos mais direcionados para quem quer aprender a projetar mesmo, né? Seja terraplenagem, geometria, que a gente vai falar hoje, e drenagem, tá? Então não vou me alongar muito. Depois, se vocês puderem, assista a aula 1, vocês vão perceber que é bem interessante, tem bastante informação lá. Deixa eu continuar aqui, avançar o meu slide. Pessoal, esse slide também eu faço questão de deixar, né? A gente sabe que o mercado de trabalho ele é brutal, a concorrência é grande, então só por você estar aqui buscando o seu conhecimento, eu preciso te parabenizar. É muito importante a gente entender que a gente precisa aí andar um degrauzinho por vez, né? A gente sabe que nenhum conhecimento ele vem da noite para o dia, vocês precisam praticar tudo que vocês aprendem aqui no nosso canal, mas você está dando o seu primeiro passo, tá? Então isso é o que é muito importante, a sua atitude pela busca do conhecimento.
Como eu sempre digo, né, o conhecimento é uma coisa que você tem e ninguém tira de você. Podem tirar tudo menos o seu conhecimento. Então é muito importante a gente evoluir no mercado e buscar novos conhecimentos, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal que você consegue aplicar aí para diversos tipos de infraestrutura. Beleza? Então, parabéns aí pelo seu conteúdo e obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula nossa. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que é geometria horizontal e vertical, né? O que a gente entende como geometria horizontal? Então, quando a gente pensa em geometria horizontal, seja de loteamentos, condomínios ou sistemas viários urbanos, a gente precisa entender quais são as características geométricas daquele sistema viário. Ou seja, quanto que é a largura de uma via, quanto que é o raio de uma esquina, que a gente chama de embocadura, né? Então, todas aquelas geometrias que a gente consegue verificar em planta, ou seja, olhando ali de cima, então você está vendo uma planta com o seu traçado, a sua largura da via, isso nós chamamos de geometria horizontal. Da mesma forma que nós vimos lá na topografia, na aula passada, em que eu falei a respeito da planimetria, né, e da altimetria, aqui é bem similar. Então, toda vez que a gente fez algum tipo de representação em planta, nós estamos falando de geometria horizontal, beleza? A calçada que tem na frente da minha casa, ela tem 1,5 m. Então, essa informação da calçada, que ela possui 1,5 m de largura, ela tem a ver com a geometria horizontal da sua obra. É importante a gente fazer essa separação aqui, vocês vão entender isso depois lá na frente, quando vocês estiverem fazendo seus projetos, seja de terraplenagem, de geometria, então é importante a gente ter esse conceito, né? Aqui a gente tem algumas imagens aí que a gente pegou na internet mesmo, então quando a gente pensa na largura dessa rua, por exemplo, ou no raio de curvatura desta esquina, nós estamos falando sobre geometria horizontal, beleza? Importante esse conceito, apesar de simples, é importante a gente ter isso em mente. Falamos de geometria horizontal, falamos de representação em planta, falamos de largura de vias, falamos de raios de curvatura e etc, tá? Então isso é importante você ter aí esse primeiro conceitinho. Deixa eu só responder uma mensagem aqui, pessoal. Perfeito. Quando a gente está estudando a geometria horizontal, uma informação muito importante que a gente precisa ter em mente é com relação ao que nós chamamos de veículo de projeto. O que é isso? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Você está projetando um loteamento, ok? Que é um terreno lá, que o pessoal fez toda aquela divisão de quadras e está colocando as vias no interior daquele loteamento, né? Qual é o tipo de veículo que vai circular dentro do seu loteamento? É veículo de passeio e caminhão de lixo, por exemplo? Se você estiver fazendo, um exemplo aqui, tá? Um loteamento industrial, que você tem aquelas grandes áreas onde você vai ter a implantação de indústrias. Os veículos que vão circular dentro do seu loteamento são veículos maiores, veículos de grande porte. Conseguem visualizar isso? Então, dependendo do tipo de empreendimento que você está fazendo, você precisa ficar atento ao veículo de projeto, que a gente chama. Porque o veículo de projeto que vai definir quais são as dimensões do seu sistema viário. Concorda? Se você tiver uma rua muito estreitinha lá, de 5 metros, e um caminhão gigante, ele não vai conseguir fazer aquela curva, né? Então você vai ter ônibus entrando ali dentro, você precisa pensar numa largura de via que seja compatível com o veículo de projeto que você vai fazer. Então toda vez que nós vamos projetar uma obra de infraestrutura do tipo de um loteamento, um condomínio, a gente precisa ficar atento a isso, tá, pessoal? Então aí tem algumas tabelas para vocês entenderem, né? O que seria isso? Então, por exemplo, a largura de um veículo leve. Então ele considera aqui nessa tabela uma largura de 2,1, um comprimento de 5,8. Qual que é o raio mínimo da roda externa dianteira? 7,3, que seria, né, a roda externa dianteira lá da frente. E qual o mínimo da roda interna traseira? 4,7. Então, se você vai fazer uma curva, ok? Você precisa ter um raio aqui
determinado tamanho, de acordo com o seu veículo de projeto. Olha só que interessante, se você está falando aqui sobre caminhões e ônibus, essa situação já muda totalmente de figura. Você já tem outros valores de raio, você já tem outros valores de largura e assim por diante, tá? Hoje nós temos alguns plugins. Existe um plugin que roda dentro do próprio Civil 3D, chamado Vehicle Tracking, em que ele faz para a gente o caminho dos veículos, né, no interior de um loteamento. E ele já faz essa verificação se o veículo de projeto está pegando, por exemplo, a roda na guia. São coisas que às vezes acontecem, né? Então, essas análises a gente consegue fazer de uma forma mais automática hoje. Mas é importante você ter em mente que para começar o seu projeto, você precisa saber qual que é o seu veículo de projeto, ok? Aqui a gente tem alguns... Deixa eu pôr minha cabecinha para cá. Alguns gabaritos de giro que a gente chama, pessoal, que é justamente esse caminho que o veículo faz. Então, antes, né, quando a gente não tinha ainda essa informação do Civil 3D, que faz isso de forma automática, você pegava esse bloco, né, no próprio AutoCAD, por exemplo, e posicionava este bloco em cima do seu desenho, ok? E aí você pegava e verificava se ele passava naquela determinada esquina. Então, tenham isso em mente. Quando falamos de geometria horizontal, a gente precisa saber qual é o nosso veículo de projeto para a gente poder ter os raios mínimos e os raios de giro, né? Os raios mínimos de giro para o veículo de projeto que você está fazendo. Às vezes, determinados municípios que você vai fazer o seu projeto, essas informações já vêm tabelada do próprio município, né? Qual que é o raio mínimo que você tem que usar, qual que é o raio máximo. O raio máximo normalmente não existe, né? É mais o mínimo mesmo, que é a sua preocupação. Tá? Então fiquem atentos a isso. Veículo de projeto sempre importante. Outra questão relativa à parte de geometria horizontal de sistemas viários, pessoal, é com relação às curvas circulares que a gente vai encontrar. Vocês concordam que toda via ela tem um trecho reto, que nós chamamos de tangente? Então, vai marcando no caderninho aí, né? Toda vez que você tem uma tangente, você precisa mudar de direção, a gente coloca uma curva. Perfeito? Tranquilo entender? A gente vem numa tangente, chegou num determinado ponto, a gente precisa fazer uma curva, ok? Como a nossa velocidade dos nossos veículos nessas áreas urbanas ela é bem baixinha, dificilmente você vai ter área urbana com velocidade acima de 60, exceto vias marginais, né, outras vias maiores, né? Então a gente consegue fazer essa curva circular diretamente após a tangente. Então a gente vem com uma tangente, depois a gente já inicia uma curva. Por que eu estou falando isso, pessoal? Quando nós estamos em uma rodovia, por exemplo, nós temos que utilizar uma curva chamada curva espiral. Tá? Isso é um pouquinho difícil de compreender no primeiro momento. Para quem não tem experiência, talvez esse assunto fique um pouquinho obscuro para você, não se preocupem. Com o tempo você vai compreender. A curva espiral é uma curva de transição. É como se você saísse do trecho em tangente, do trecho reto, e fosse mudando até chegar na sua curva circular. Porque o que é uma curva, né, pessoal? É um elemento geométrico que tem um raio. Lembram disso? Então nós temos aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu ver a minha caneta onde está. Nós temos a tangente, depois nós temos o raio e depois outra tangente, né? A curva, né? Essa curva, ela tem um determinado raio. Esse raio é constante, consegue entender isso? Ele sai, ele está virando aqui, ó. Raio é constante. A curva espiral é como se você saísse do reto e fizesse uma transição até chegar no seu raio constante. Para que isso? Para evitar uma mudança muito brusca, de você estar na reta, de repente, pum, virou com tudo na sua curva, lá na sua estrada, né? Então aqui a gente tem algumas imagens, a gente consegue ver nitidamente essa imagem de cima, nós temos uma tangente, depois ela vira uma curva lá na frente. Essa imagem de baixo, nós temos uma tangente, depois ela vai virando aos pouquinhos até chegar na curva lá embaixo, porque ela tem uma curva espiral. A curva espiral ela tem outras utilizações, tá, pessoal? Eu não vou entrar aqui. Por que eu coloquei esse slide? Para que vocês compreendam que em áreas urbanas,
90% das vezes, ou se bobear até mais, nós vamos trabalhar sempre com curvas circulares. Você não vai precisar se preocupar com essa questão de curva espiral, tudo bem? E aqui do lado esquerdo, eu coloquei um trecho do Manual de Desenho Urbano de Obras da Prefeitura de São Paulo, onde a gente mostra um tipo de trabalho bem comum que a gente desenvolve, né, de infraestrutura, que são readequações geométricas. Isso é muito comum, pessoal. Às vezes você tem uma determinada obra que estava, por exemplo, em vermelho, aqui esse trecho em vermelho, e aí você precisa melhorar um determinado fluxo de veículos, e você vai fazer uma adequação da geometria. Então, às vezes você vê aquelas rotatórias, né, que o pessoal modifica, o carro vai entrar por ali, por ali. É no projeto geométrico horizontal que a gente pensa nessas modificações, tá? Então, por isso eu coloquei aqui para ilustrar, para vocês verem que é mais uma área que vocês conseguem atuar aí. Quem entende de geometria consegue trabalhar para qualquer tipo. Aqui, pessoal, eu gosto de trazer esses slides para a gente relembrar um pouquinho com relação a alguns elementos de uma curva circular horizontal, tudo bem? Aqui, depois vocês deem um print, guardem isso, é bem importante. Toda curva horizontal que nós fazemos no nosso projeto, ela tem diversos pontos notáveis que a gente fala, né? Por exemplo, o raio de uma curva, o que nós chamamos de PC, que é o ponto de curva, que é o partir deste ponto aqui, ó. A partir deste ponto está iniciando a nossa curva. A gente saiu de uma tangente e entrou numa curva. Eu, obviamente, não vou conseguir entrar aqui e explicar todos eles, porque é um assunto um pouquinho longo, tá? Mas esse conhecimento das características de uma curva, ele é extremamente importante, tá, pessoal? Vocês vão entender isso depois quando vocês estiverem fazendo seus projetos. Então, quando eu falar em raio, você já sabe o que é. Quando eu falar em diâmetro, você sabe que é 2 vezes o raio. Quando eu falar em tangente de uma curva, que seria, por exemplo, essa letrinha T aqui, ó, você sabe me dizer que é esta distância aqui. Então, isso é muito importante, você ter esses conceitos enraizados aí para curvas circulares, né, num projeto geométrico, tá? Então, guardem esse slide, eu acho importante vocês terem esse. Aqui eu coloquei algumas nomenclaturas que nós encontramos em projeto, né? Ponto de curva, ponto de tangência, quando a nossa curva termina, quando ela deixa de ser curva e passa a ser tangente, é um PT. Nós temos o CC, que é o centro da curva, o PI, que é o ponto de inflexão. Imagine que essa curva não exista, ok? A gente vai ter duas retas, né, se encontrando. Onde essas duas retas se encontrarem é o PI. A partir daquele ponto a gente muda de direção. Então são algumas correlações geométricas que a gente vai utilizar aí ao longo de toda a nossa vida na hora de fazer os projetos, tá? Pessoal, esse assunto também é super importante. Isso daqui vocês vão escutar daqui para frente aí por muito tempo, né? Que é o nosso famoso estaqueamento. O que é isso? Bom, pessoal, para a gente poder representar um projeto de infraestrutura, convencionou-se a utilização do que nós chamamos de estaqueamento. É como se fosse uma régua. Imagina que você tem uma régua com marcações, e essas marcações acontecem a cada 20 metros. Então, por exemplo, nós temos uma rua, no meio dessa rua nós temos o eixo, ok? Para eu poder representar uma determinada distância nesta via, inventou-se o famoso estaqueamento, que nada mais é do que uma régua mesmo. Veja essa ampliação aqui, ó. Nós temos aqui a estaca 4 e depois nós temos a estaca 5. O que significa? Eu andei da estaca 4 até a estaca 5, eu andei 20 metros. É assim que a gente representa as informações num projeto geométrico. Esse outro desenho aqui do lado, ó, nós temos a estaca 3, a estaca 4, a estaca 5, a estaca 6... Então, se eu andei 3 estacas, significa que eu andei 3 vezes 20, 60 metros, tá? Isso vocês vão usar muito, gente, na vida de vocês. Então, não estranhem quando vocês verem uma rua com essa representação de estacas, tá? Então, eu até coloquei aqui uma forma de representação que muitas vezes a gente encontra nos projetos. Por exemplo, ó,
5 mais 15,892. O que é isso? Significa que nós andamos 5 estacas, ou seja, 5 vezes 20, beleza? Então nós temos, deixa eu pegar minha caneta, cadê minha caneta? Aqui. Nós temos 100 metros, perfeito? Mais 15,892, que vai me dar 115,892. Então se eu falar para você que uma rua, a rua João do seu loteamento, a última estaca dela está na estaca 7 mais 5,5. Qual que é o comprimento desta via? 7 vezes 20, que dá 140. Não se esqueçam, toda vez que você tem estaca inteira, multiplicamos por 20, perfeito? 140 mais 5,5, 145,5. Essa é a extensão da nossa rua, perfeito? Existem alguns tipos de projeto que representam o estaqueamento de outra forma, tá, pessoal? Quando a gente fala de rodovias, às vezes o pessoal representa em quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas essas informações vão todas estar escritas no projeto. O que você precisa entender é o que é o estaqueamento. O estaqueamento é uma forma simplificada de nós representarmos determinadas extensões. Normalmente, para sistemas viários urbanos e loteamentos e condomínios, nós representamos o estaqueamento a cada 20 metros. É o que mais ocorre, tá? Todos os projetos que você abrir de loteamento é os que vai acontecer. E o que você tem que ter em mente é que o 20 é a sua unidade inteira. Tudo que não chega até 20, você tem que somar. Se eu tiver estaca 80 mais 19,823. 80 mais 19,823. Vai ser 80 vezes 20 mais 19,823. Legal? Conseguiram entender esse conceito? Não se esqueça. 19,99 virou 20, aumenta uma estaca. Então, estaca 1 mais 19,99999. Aumentou 1 milímetro, vai virar estaca 2. Mais 0. Beleza? Guardem esse conceito, porque isso aqui vocês vão usar o resto da vida, gente. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre geometria vertical. O que é geometria vertical? Para que ela serve dentro de um loteamento? Gente, falamos da horizontal, certo? Que era tudo representado em planta. Quando nós falamos da vertical, nós estamos pensando nas inclinações, nas cotas, tá? Então é muito simples fazer essa divisão. Representou em planta, falamos de geometria horizontal. Representou em perfil, falamos de geometria vertical. O que é um perfil, né, pessoal? É um corte no eixo de uma rua. Imagina que você pega uma rua, passa um facão no eixo dela e representa aquela imagem num desenho. Isso que você está vendo é o perfil de uma via, tá bom? Aqui eu coloquei algumas imagens interessantes. Ali do lado esquerdo tem uma famosa subida lá que tem em São Francisco, né, na Califórnia. As ruas são super inclinadas, possuem inclinações bem fortes. Então isso é o que nós chamamos de grade. Mais um conteúdo para você anotar aí. Como que é o grade daquela determinada rua? O grade de uma rua são essas inclinações verticais que nós temos. Perfeito? Aí na segunda imagem, a gente vê algo também, infelizmente, muito comum. É um projeto que teve um problema na sua compatibilização vertical. Então, nós temos uma determinada rua num sentido e uma outra rua chegando no outro sentido. Como não existe uma concordância vertical adequada entre essas duas ruas, vamos dizer assim, o veículo ali, no caso o ônibus, ele bate, ele raspa na frente. Entenderam isso? Então, essas considerações verticais nós vamos estudar no projeto de geometria vertical. Entendam a divisão, perfeito? Então, o projeto de geometria vertical ele é representado sempre em perfis ou seções. A gente vai ver no Civil 3D depois. Perfil, estamos falando de um corte longitudinal a partir de um eixo. Seções, nós estamos falando de cortes transversais, como se você estivesse no seu eixo, olhando para um lado e olhando para o outro. Isso é uma seção, né?
O perfil é ao longo do eixo, você não olha para os lados, tá? Então, isso é um conceito básico de geometria vertical que é importante vocês compreenderem, né? Da mesma forma que lá no horizontal a gente se preocupou com os raios de curvatura, será que esse ônibus vira nessa curva? Será que não vira? Na geometria vertical, nós vamos nos preocupar com as rampas máximas. Consegue entender isso? Se você tiver uma rua muito inclinada, dependendo do seu veículo de projeto, ele não vai conseguir subir. Então, mais uma vez, precisamos compreender qual é o nosso veículo de projeto para saber quais os parâmetros de projeto que nós vamos usar. Qual que é a rampa máxima? É uma rampa de 5%, uma rampa de 10%, de 20%? Não sei. Então, isso vai depender do seu veículo de projeto. Se você está fazendo um loteamento estritamente residencial, só vai entrar veículo de passeio lá, ou vai entrar eventualmente aí um caminhão de lixo, um caminhão de mudança, você vai trabalhar com uma determinada rampa. Se você está fazendo um loteamento industrial, que você vai ter caminhões circulando lá o tempo todo, caminhões vazios, caminhões cheios, carregados, então você precisa ficar atento a essa rampa máxima, tá? Então aqui é mais um toque para vocês. Vai fazer o projeto de geometria? Precisa do veículo de projeto. Se não tem, você vai ter que adotar. Ou é uma área residencial, é uma área industrial, para você poder ter esses parâmetros na hora que você for fazer o seu perfil, né, o seu projeto. Aqui, pessoal, para vocês entenderem como funciona um perfil longitudinal, né? Lembra que nós falamos lá na geometria horizontal? Nós tínhamos tangentes e depois nós tínhamos curvas circulares, né? Curvas horizontais. Aqui no perfil longitudinal, na geometria vertical, vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter trechos de rampa. Imagina que você está no seu carro, você está numa descida muito forte. Você está numa rampa descendente, você está descendo aquela rampa, perfeito? Chegou num ponto baixo ali. De repente a rua vai começar a subir. O que você vai fazer? Você vai passar por uma curva vertical e depois uma rampa ascendente. Vocês conseguem entender, pessoal? A gente não pode ter uma rua assim, não. Senão o carro vai vir, vai bater lá e não vai enroscar, né? A gente precisa ter uma curva de concordância. Toda vez que nós mudamos as rampas de uma via, nós precisamos ter curvas verticais. Existem algumas situações que a gente pode tirar essa curva, fazer o que nós chamamos de PI seco, quando você vem com uma rampa e muda para outra rampa sem colocar curva. Isso só pode ser feito quando você tem baixas velocidades e quando você tem uma diferença de rampa não muito grande. Se você tem uma rua descendo para cá, de repente ela começa a subir para cá, nesse encontro aqui, você precisa colocar uma curva para você poder acomodar essas duas rampas, né? Então, no perfil, nós representamos todas as características verticais de uma obra, seja do terreno natural, seja do grade projetado. E esse perfil, que ele funciona como se fosse um gráfico, né? Entendam esse perfil como um gráfico, tá, pessoal? No X, nós temos a distância e no Y nós temos a altura, perfeito? É isso que um perfil vai fazer. Essa distância que nós temos lá na horizontal, ela é representada pelos estaqueamentos também, da mesma forma. Porque as duas coisas têm que conversar, né, pessoal? Você tem uma planta de geometria horizontal e você tem um perfil de geometria vertical. Os dois desenhos precisam ter o mesmo estaqueamento. Senão você vai ter uma diferença, né? A estaca 5 está aqui, no perfil a estaca 5 tem que estar na mesma posição. Tá? Normalmente é essa mesma linha base, né? Tanto para a parte horizontal quanto para a parte vertical. Tá? Deixa eu avançar aqui. Outra coisa que a gente precisa mostrar também no nosso projeto de geometria vertical, pessoal, deixa eu só dar só um instantinho. Deixa eu ver como é que está aqui a apresentação, só para ver se falta muita coisa. Não, perfeito. Então, o que nós precisamos pensar, né? Lembra que eu falei sobre o perfil longitudinal, era a inclinação da rampa quando você está andando com o seu carro ali na rua. Você está ao longo do eixo. Mas na geometria vertical também nós precisamos dizer como são as inclinações no outro sentido.
Sabe aqueles velódromos que o pessoal faz aquelas corridas de bicicleta, né? Que anda a milhão, a pista é meio inclinada, né? Para poder combater essa possibilidade do cara sair voando. Então, essas inclinações transversais ao eixo, nós representamos na seção típica do sistema viário. Então, todo projeto de geometria vertical, ele precisa apresentar essa seção. O que é? Um corte na rua, entendeu, pessoal? Um corte onde eu vou dizer, a minha pista cai para cá ou a minha pista cai para lá. O meu passeio, a minha calçada tem tantos metros e ele cai para cá, e assim por diante. Então, pensamos em inclinações ou cotas, estamos falando sobre geometria vertical, perfeito? Não podemos esquecer, além dos perfis, nós precisamos ter também a seção típica do sistema viário. Aqui um último assunto que eu quero trazer para vocês, pessoal, toda vez que vocês trabalharem com algum tipo de interseção em nível, ou seja, uma pista passando por baixo da outra, fiquem muito atentos à altura livre que nós temos. Nós chamamos de gabarito, né? Porque se você vai fazer uma travessia por cima de outra via e não deixa aquela altura necessária para os veículos passarem por baixo, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui nessa imagem, ó. Tá vendo? Aqui tem um veículo que não passou. Ele era mais alto do que a altura livre da ponte. Aqui nós temos outro, ó. Isso aqui é uma... Deixa eu puxar minha cabecinha para cá. Isso aqui em São Paulo, não sei se outras cidades têm, deve ter também. Em São Paulo eles têm algumas orientações agora que eles colocam nas próprias pontes ali, viadutos, para dizer qual que é aquela altura máxima que o veículo pode ter para passar ali. Então o que a gente precisa ficar muito atento, se você está estudando a via de cima, tem uma determinada cota, e você está estudando a via de baixo, que tem uma outra cota, a diferença entre essas duas vias tem que ser considerada a altura da estrutura, pessoal. Conseguem ver aqui, ó? Por exemplo, essa via aqui, ó, ela tem uma baita de uma estrutura. Só essa estrutura aqui tem 60 centímetros, 1 metro. Então, quando você vai fazer esse tipo de projeto, você não pode levar em conta somente a cota da via de cima e a cota da via de baixo. Você precisa pensar que ali vai ter uma estrutura. Então, aqui eu trouxe mais para vocês para servir como conhecimento. Toda vez que nós vamos fazer uma interseção em desnível, né? Ou seja, uma pista passando por cima do outro, a gente precisa ficar atento a essa questão do gabarito mínimo, perfeito? Que é a altura do veículo. Olha aí, pessoal, mais uma vez a questão do veículo de projeto. Você precisa saber qual que é o veículo de projeto para você poder considerar essa diferença, né? Pessoal, aqui a gente vai para a tela do Civil 3D agora. E a gente vai começar a mexer alguma coisinha como se fosse um projeto. Então nós vamos pegar uma topografia, igual nós vimos na aula anterior, nós vamos criar alguns eixos no nosso perfil, e depois no nosso projeto, e depois nós vamos fazer os perfis dessas ruas. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então vamos lá para a tela do meu Civil 3D. Vou abrir ele aqui, pôr a minha cabecinha para cá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Perfeito. Bom, gente, aqui eu estou no Civil 3D, como a gente viu na nossa última aula lá sobre topografia, né? E eu vou abrir algum arquivo aqui para a gente começar a fazer uma manipulação dele. Deixa eu selecionar aqui o arquivo, só um instantinho. Então já estou aqui com o meu desenho já inserido no meu Civil 3D. Então vejam que eu tenho aqui, né, pessoal, a minha base topográfica e o meu projeto. Vamos imaginar que isso aqui é um loteamento, né, que a gente precisa projetar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, da mesma forma que nós fizemos na última aula, é criar a nossa superfície de terreno natural. Eu preciso fazer com que o civil reconheça o meu terreno natural, ok? E é isso que eu vou fazer agora. Então, deixa eu só mudar aqui algumas configurações. Perfeito. Ele está salvando, tá, pessoal? Tá meio lento mesmo, porque eu estou gravando e mexendo, o computador fica sofrido, coitadinho. Perfeito.
Foi? Não foi? Foi. Vou salvar, né? Só para a gente não perder o que a gente já fez. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a nossa superfície de topografia. Lembra como fizemos na última aula? Vou deixar ligado somente os triângulos, ó. Mesma coisa, gente. Vou lá no meu Prospector, Surface, botão direito, Create Surface. Beleza? Vou criar uma superfície de terreno natural aqui. Terreno natural. Criei a superfície. Lembra na aula? Criamos a gavetinha. Agora eu preciso colocar as informações dentro da nossa gaveta. Perfeito? Então eu vou vir aqui. Definition, Drawing Objects. Vou adicionar objeto. Quais objetos eu vou adicionar? Meus 3D Faces. Perfeito. Seleciono todo mundo e dou um Enter. Então, aparentemente não aconteceu nada, mas foi criada uma superfície aqui. Então, vamos ver aqui as informações dela, só para a gente poder modificar. Deixa eu só dar um comando aqui, pessoal, porque ele não puxou o template. Eu não sei porquê. Hoje o computador não está num bom dia. Eu vou usar um comando chamado Import Style and Settings, ok? O que esse comando faz? Ele importa as informações de um template para o meu desenho. Então, isso que eu vou fazer. Eu vou buscar as informações de um template. Não sei porque não deu certo, a forma que eu tentei fazer antes. E eu vou tentar agora importar o template, tá? Não está aparecendo para vocês, mas aqui na minha tela tem uma janelinha processando, tá, pessoal? Isso daí, quando a gente for fazer uma aula mais específica de Civil 3D, eu explico um pouquinho melhor para vocês. Mas, basicamente, eu mando o Civil 3D importar as informações de um template que eu tenho, para ele poder fazer o perfil para mim do jeito que eu quero e tudo mais. Então, deixa ele terminar de processar aqui. Ó, ele fica mostrando para mim uma janelinha aqui, processando. Vamos esperar um pouquinho. Perfeito. Ele importou. Vou salvar, né, pessoal? Sempre salvando. O Civil é um software muito pesado. Ele dá muito pau. Trava mesmo. E ó que versão original, tudo certinho que nós temos aqui. Então eu vou aqui na minha superfície de terreno e vou olhar as minhas propriedades dela e vou selecionar um determinado tipo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Então a nossa superfície já está ali, ó. Se eu der um Object Viewer, igual nós vimos, né, na nossa última aula, ó, eu já tenho uma superfície em 3D, tá vendo? É um terreno bem plano, né? Ó, ali nós temos um muro, ó. Já temos a nossa superfície em 3D do nosso terreno. Então, o início do nosso projeto geométrico, nosso projeto de terraplenagem, já está se dando aí, né? O que eu vou fazer aqui ainda na aula de hoje? Pessoal, nossa aula vai ficar um pouquinho mais longa, tá? Mas acho que mais uns 15 minutinhos a gente já consegue encerrar. Tá vendo que nós temos aqui o nosso loteamento? Então, nós temos a Rua 1, a Rua 2 e a Rua 3. A primeira coisa que nós temos que fazer num projeto geométrico é criar o que nós chamamos de alinhamento. Lembra que na parte teórica eu expliquei para vocês a respeito do estaqueamento, que era aquela régua, né, que vai marcando de 20 em 20 metros para nós? O próprio Civil 3D faz isso. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai aqui na nossa aba Alignment, tem várias opções aqui, tá vendo? Ó, eu vou no Criar Alinhamento a partir de objetos, perfeito? Qual objeto que vai ser? Esse objeto aqui, da Rua 1, por exemplo, que é o nosso primeiro eixo, ó. Ele está todo quebrado, mas é só para efeito de explicação. Então, eu seleciono quais são as linhas que pertencem ao eixo da Rua 1. Vou dar Enter. Vou dar Enter novamente. Ele me mostra uma janela aqui, ó, para eu colocar um nome no meu alinhamento. Civil 3D tem isso, tá, gente? Tudo que a gente faz, a gente precisa colocar um nome, porque ele cria um banco de dados, né? Então, todo software que cria banco de dados, a gente precisa ter as informações dele. Então, aqui tem mais algumas configurações, que eu não vou entrar muito no detalhe disso agora, não daria tempo. A gente coloca o nome e dá OK. Olha lá na planta, que interessante. Ele já fez o estaqueamento para mim, pessoal. Tem algumas informações aqui. Deixa eu tirar essas informações. Element Style. Deixa eu ver aqui. Umas informações em exclamação, né, que estão aparecendo aí para mim.
Alinhamentos properties. Alguns critérios ele está colocando esses interrogação. Espera aí, só mais uma vez. Perfeito. Bom, era para ter saído esse ponto de exclamação aí. Espera aí. Aqui. Perfeito. Então, notem que nós temos a estaca 0, a estaca 1, a estaca 2. Esses pontos de interrogação que estão aparecendo, pessoal, é para poder colocar a cota que nós vamos estudar depois. Aí é um outro momento. Então, eu já consegui, ó, estaquear toda a minha rua. Se eu clicar nela, vai mudar lá em cima, tá vendo? Ó, é o alinhamento da rua 1. Então, muito simples. Vamos fazer da rua 2, ó. Vou em Alignment, Create from Object. Seleciono os objetos que pertencem à minha rua 2. Selecionei, dei Enter, ele pede para eu colocar o nome. Rua 2. Perfeito? Aqui tem, eu vou colocar sem o... Não, deixa esse mesmo, com as cotas de projeto. Aqui eu vou tirar. Perfeito, eu vou dar OK. Olha o que ele vai fazer. Estaqueou a rua 2. Estaca 0, estaca 1, estaca 2. Tá vendo, pessoal? Então, para a gente criar esse estaqueamento no Civil 3D, você tem que obrigatoriamente criar um alinhamento. Se a gente for aqui no nosso Toolspace, ó, e for aqui em Alignments, Centerline, olha aqui, ó, as duas ruas que nós criamos. Tudo que o Civil cria, ele vai fazendo um banco de dados lá, tá? Vamos fazer a última agora, que é a nossa rua 3. Seleciono ela aqui. Seleciono ela aqui, vou colocar um nome, rua 3, vou tirar mais algumas opções que ele faz verificação de velocidade, não é o caso, né? Nós estamos fazendo rodovias. E olha lá, pessoal, ele já criou os 3 alinhamentos para mim, muito legal, né? Criou o alinhamento da rua 1, da rua 2 e da rua 3. Então, no Civil 3D, o próximo passo, a gente vai fazer o quê? Um corte neste terreno. Este corte ao longo do eixo nada mais é do que um perfil longitudinal. E é isso que nós vamos fazer agora, já indo para o final da nossa aula. Então, como eu fiz o alinhamento, agora eu vou fazer o perfil. Eu vou em Profile, Create Surface Profile. Tá vendo? Ó, criar um perfil da superfície. Create Surface Profile. O Civil danado, ele sempre abre janelas, né? Tudo que você faz, ele abre uma janelinha. E a gente precisa aprender a interpretar o que ele pede aqui. O que ele está falando para mim? Qual que é o alinhamento que você quer criar um perfil? Nós temos 3, lembra? Rua 1, 2 e 3. Eu vou selecionar a rua 1 primeiro. É a rua 1 que eu quero. Qual é a superfície que você quer que o Civil faça o corte para você? É a superfície de terreno natural, não é? Beleza, eu vou adicionar aqui e vou dar um desenhar no perfil, criar vista de perfil. Aí, quando eu der um Create Profile aqui, clicar aqui, olha que interessante. Ele acabou de me fazer um corte no terreno natural exatamente ao longo do eixo da rua 1. Olha que legal. Ele sai da estaca 0 e chega até a estaca 9 mais alguma coisa. Se eu for aqui na planta, estaca 0, estaca 8, estaca 9, 9 mais alguma coisa. Viram como é simples, pessoal? Vou fazer da rua 2 agora. Profile, Create Surface Profile. Seleciono a rua 2 agora. Seleciono a minha superfície, dou um adicionar. Adicionei ela aqui para baixo. Vou criar em desenhar o perfil, a vista do perfil. Ele abre uma outra janela, pessoal. Hoje não vai dar tempo da gente explorar isso, mas é uma janela que a gente coloca as configurações daquele desenho ali atrás. Se eu quero aquele quadrado cinza, se eu quero que ele escreva para mim aqui as cotas a cada 5 metros, enfim, todas as informações. Fiz o da rua 2 e vou fazer o último. Rua 3, ó. Profile, rua 3, adicionei minha superfície. Draw in Profile View, desenhar na vista de perfil. Aqui eu vou dar uns avançar. E aqui a gente tem o corte da rua 3. Muito legal, né? Então aqui a gente já começa a entender como a geometria horizontal e a vertical faz parte do projeto. Então notem que a gente fez esses cortes, que são perfis ao longo de um determinado eixo. Então esse corte aqui, ele está ao longo do eixo. Se eu fizer um corte no outro sentido, nós teríamos uma seção.
Legal, pessoal? Então aqui o meu objetivo era trazer vocês para esse primeiro contato com um projeto de geometria, né? Horizontal e vertical. É o início de tudo, viu, gente? Se você vai trabalhar com terraplenagem depois, deixa eu ver aqui, tá. Se você vai trabalhar com terraplenagem depois, você precisa primeiro fazer o seu geométrico. Entenderam? Conseguiram compreender isso, a importância, né, dessa atividade dentro de um projeto de infraestrutura? É o que o geométrico horizontal e vertical vai trazer para nós, tá? Então aqui, pessoal, a última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a geometria horizontal e vertical de um empreendimento que vai definir as suas características físicas e a elaboração de estudos aprofundados podem auxiliar na economia. Gente, um projeto de terraplenagem e de geometria vertical pensado de uma forma mais cautelosa, com mais cuidado, pode trazer uma economia financeira gigante para sua obra, tá? Porque a terraplenagem, que ela vem em função da geometria vertical, ela representa um percentual grande de custo numa obra de infraestrutura, tá? Então, todo projeto de infraestrutura precisa ter informações suficientes para ser executado em campo. E não existe um projeto sem o geométrico detalhado com representação das coordenadas. Por que eu trouxe essa mensagem no final? Lembra na última aula de topografia, quando falamos um pouquinho a respeito de coordenadas? Cada ponto no globo possui uma determinada coordenada. Essas coordenadas de posicionamento, quem vai nos informar é o geométrico horizontal, pessoal. Então, além da gente estudar a largura das vias, como são as curvas que vão ter, o raio de curvatura, o projeto geométrico também vai mostrar as coordenadas, a posição da rua, a posição da guia. Isso vem tudo no projeto geométrico. Importante demais a gente fazer, porque é ele que vai amarrar todas as outras atividades, né, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado de mais uma aula nossa aqui. Se você ficou até o final, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. E lembrando aí que toda quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, estamos aqui no YouTube, beleza? Para quem não conhece ainda o meu perfil lá no Instagram, dá uma corrida lá, o link está aí embaixo na descrição e vê lá quando que vai ser o lançamento das nossas próximas turmas, tá? Tanto do Progibase, que é um curso bem iniciante para quem está começando em infraestrutura, o Progterra, que já é um curso um pouco mais avançado de geometria e terraplenagem, e o Progdrem, que é um curso de elaboração de projetos de drenagem, beleza? Então eu sou o Gustavo Isidro, professor aqui que está passando essas informações para vocês, e a gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, beleza? Valeu, um grande abraço, até mais.